Olá, irmãos e amigos. Muito bom falar com vocês neste momento. Quero, junto com vocês, refletir sobre algumas coisas mais importantes. E o que eu quero refletir hoje é sobre o centro da nossa vida. Qual tem sido o centro da nossa vida? Aquilo que nos norteia. O que é mais importante para nós? Por isso, eu quero escolher um texto aqui que eu quero ler para os irmãos, para a gente pensar um pouco sobre esse assunto. João capítulo 15, de 1 a 5 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e tudo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno e maravilhoso Pai, diante do Senhor estamos aqui para suplicar a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender as revelações das grandezas da Tua palavra para nós neste momento. Abençoe cada ouvinte, cada pessoa, cada irmão, cada irmã que ouvir essa mensagem, possa ser impactado pela Tua palavra. Fala aos nossos corações, que o que importa é ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amados irmãos, eu creio que você não precisa ser agrônomo, engenheiro florestal, agricultor ou jardineiro para saber quando você corta, quando se poda uma árvore, uma planta, aqueles galhos que foram cortados não sobreviverão, pois eles foram desligados daquilo que dava a ele todos os nutrientes necessários para a sua vida e para que ele pudesse frutificar. E é exatamente neste sentido que Jesus usa uma planta muito conhecida naquele tempo, ali na Palestina, a videira. Uma planta muito importante. E ela também traz muito simbolismo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas quando Jesus apresenta a videira como exemplo, porque ele sabia que as pessoas iriam compreender, sabia da importância da necessidade daquela planta e das rotinas para lidar com ela, para que ela pudesse produzir, para que ela fosse produtiva. Eles sabiam que teria tudo aquilo que fazer, cortar os galhos no tempo certo, cuidar, tirar aquele que, observar aquele que não der fruto para eliminar de vez, aqueles que têm que ser cortados. Quero compartilhar uma experiência sobre uma videira muito interessante. Nós aqui de Goiás, até algum tempo atrás, não tínhamos essas plantações, não tinha o cultivo. Em alguns raros casos tinha alguém que tinha um pé, a gente chamava pé de uva. Os irmãos devem se lembrar. Mas uma certa época eu fui ao Rio Grande do Sul e fui conhecer uma plantação de uva. Só que eu fui numa época que eu não sabia, uma época que não se produz uva, foi em agosto. E chegando lá nessa vinícola, o que me chamou a atenção, aquela enorme plantação toda seca, sem uma folha. Aquilo me incomodou, falei, meu Deus, coitado desse produtor, dessa vinícola, perdeu tudo. E o nosso amigo, que estava lá conosco, que é lá, sorriu e disse, não, tudo. É porque nessa época agora se poda tudo, ela parece que está morta. Mas no final do ano você vê quanto vai ser produzido. Sabe, irmãos, é interessante a importância desse processo. De tirar aquilo que não se produz. De tirar aquilo que pode sugar da planta algo que não vale a pena. Então, por isso é cortado. Sabe, amados irmãos, e hoje, olhando para nós, para a nossa realidade, o que a gente aprende com isso? É que nós não podemos sobreviver
não podemos viver se não estiver ligado a Jesus. Jesus é aquilo que nos dá todos os nutrientes que precisamos. Sabe uma coisa, amados irmãos? Quando eu olho para essa figura, eu vejo o ser humano e fico impressionado como ele se acha autossuficiente. Acha que pode viver sem Deus, da forma que quer, como quer. Esquece de uma coisa. Eu quero ler um versículo de Gálatas, capítulo 6, 7, 8, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amados irmãos, colhemos aquilo que plantamos. Eu fico vendo essas coisas, esse pensamento de achar que é autossuficiente. Quando se trata, amados irmãos, de pessoas do mundo, não me espanto. Porque Jesus disse que o mundo jaz do maligno. Então, o homem sem Deus quer ver conforme aquilo que passa na sua mente, o que quer? Tudo bem, não me incomoda. Fico triste apenas. Mas quando eu vejo pessoas, crentes, homens e mulheres de Deus que frequentam uma igreja, que servem e que querem viver isoladamente. Acham que pode ver como quer, da forma que quer, que podem viver distante de Deus. Eles acham que ir na igreja, só pelo fato de ir na igreja cantar, ou quem sabe participar de alguma coisa, está feito. Mas a sua vida não é uma vida que agrada a Deus. Jesus foi enfático ao dizer: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sabe, amados irmãos, é dessa forma que aprendemos que andar com Deus é crer nele em toda e qualquer situação. Seja nos tempos de refrigério, seja nos tempos difíceis, de tribulação, de dificuldade, de ameaça, de escassez, de seca, de fome, nas provações, nas privações. Quero até aqui dar um exemplo, o momento que estamos vivendo hoje, essa angústia, essa preocupação, esse medo desse coronavírus, estamos em prisão domiciliar. Mas, meus amados irmãos, é no meio da provação, são nos desertos da vida, é que nós mostramos aonde está o nosso coração, aonde está o nosso norte, onde está a nossa confiança. E são as atitudes que tomamos, sejam boas, sejam más, é que mostram isso. É a forma com que eu lido com essa situação. E diante dessa situação, amados, nós ou confiamos em Deus ou não confiamos. Ou dependemos de Deus ou tentamos viver conforme o que a gente acha, conforme o que a gente quer. Buscando soluções em nós, em coisas onde nós não vamos encontrar. Depositando confiança em quem não se pode confiar. Sabe, amados irmãos, e assim, dessa forma, agindo assim, você sai da direção de Deus. Amados, nós aprendemos que a finalidade do Evangelho é apontar para Jesus, é mostrá-lo, é fazer com que ele esteja voltando para nos levar. Porque o Evangelho nos mostra salvação e vida eterna. E em consequência do Evangelho da salvação, nós encontramos milagres, as curas das enfermidades, as libertações da garra do inimigo. Mas tudo é por Jesus. Então, amados irmãos, o que a gente aprende agora sobre Jesus? Sobre o texto. Primeira coisa, Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa pregação. Jesus Cristo é o centro da pregação. A nossa pregação tem que ser cristocêntrica. Jesus tem que ser o centro da igreja, o centro da pregação.
A igreja tem que ter como objetivo levar o ouvinte a Jesus Cristo. A pregação, amados irmãos, não se resume a pregadores de púlpito. Como os hoje estão ávidos por pregadores que gritam, que falam, que dizem um monte de coisa. Mas todos nós temos que experimentar Jesus. Ele tem que ser o centro da nossa pregação. Temos que pregar com a nossa vida. O nosso discurso não pode ser diferente da nossa prática. Eu posso dizer, amados irmãos, em alto e bom som, que Jesus Cristo é o centro da minha vida e o centro da minha pregação. Amado, Jesus é o centro da nossa pregação quando vivemos para Ele e falamos sobre Ele. Amados irmãos, vamos ter que continuar esse estudo na parte 2. Portanto, vou encerrar essa primeira parte aqui. Em sequência, continuaremos a segunda etapa. Até daqui a pouco.